Era uma vez em uma pequena ilha ao sul da América do Sul, da onde veio vários imigrantes, etc. Dentre eles, vindos de Portugal, lá pelos anos de mais ou menos 1665, um homem chamado Senhor Antônio. Era um homem enviado pela corte portuguesa para povoar essa parte da América Latina, essa parte que mais, né, conhecida como Brasil também, sendo que essa parte estava sendo disputada entre Portugal e Espanha. Então era importante que pessoas viessem para essa região e pudessem colonizar e pudessem habitar essa região para que ela de fato viesse a pertencer ou permanecer sobre os direitos de Portugal. Então vem o senhor Antônio, ele traz a sua família, né, traz os seus escravos. Naquela época havia ainda escravatura, etc. E aqui começa a constituir um pequeno povoado que passa então a ser chamado de Nossa Senhora do Desterro. E ele, obviamente, era um dos homens mais poderosos da região, porque trouxe propriedades, trouxe família, trouxe escravos, começou a criar o povoado. Obviamente, era uma das pessoas mais importantes. Em determinada oportunidade, o seu Antônio então sai para pescar. Ele gostava de pescar, apesar de ser um homem de posses, etc. Ele gostava da pesca propriamente. Ele sai para pescar e durante a pescaria, aqui nessa próximo à ilha, ocorre uma tempestade e o barco que estava o seu Antônio vem a afundar e ele morre afogado. Passado um dia da ausência, obviamente, de seu Antônio, a família começa a compreender que possivelmente o barco que ele estava veio a naufragar e que ele possivelmente morreu afogado. E a família começa então a procurar na Bahia, aqui nas baías, próximo à ilha, se encontrava em algum lugar o corpo do seu Antônio, não tendo muito sucesso. Mas passado mais um dia, eis que um dos antigos moradores da ilha, que era na verdade um pirata espanhol, que acabou desistindo da vida de pirataria e residindo aqui na ilha, ele encontra o corpo do seu Antônio. E ele vai então até a família e diz que ele encontrou o corpo e que obviamente ele pode entregar o corpo, mas mediante uma recompensa em ouro. A família, inicialmente, obviamente, perplexa com a proposta dele, diz que precisa pensar e que dará resposta, então, logo na sequência. E a família se reúne e pensa sobre o que fazer. O pirata escondeu o corpo do homem, o que fazer agora, e eles recorrem a um outro visitante português que também estava aqui nessas imediações, também mandado pela corte portuguesa, mas para fazer o levantamento topográfico. Era uma pessoa muito inteligente, que lidava com leis e tal, etc., com topografia. E eles recorrem, então, a esse homem para saber o que eles deveriam fazer. Deveriam entregar as moedas de ouro? O que ele considerava? E esse homem, que era um homem culto, disse, não, tudo bem, eu posso aconselhar vocês, mas é importante que vocês possam primeiro pagar os meus honorários, né? Já que eu vou ceder o meu tempo, e vou conversar e vou instruir vocês. Eles pagam os honorários e o homem então fala, olha, vocês não devem dar moedas de ouro a essa pessoa, porque o corpo, naturalmente, ele entra em putrefação e ele não tem o que fazer com aquele corpo. Obviamente, em algum momento, ele vai devolver o corpo a vocês. E assim faz a família. Não entregam moedas de ouro, permanecem na espera. E decorrido, então, mais uns 2 dias, de fato, esse pirata que se chamava Pablo Soares, ele vendo que o corpo começa a entrar em putrefação, ele não tem o que fazer com aquele corpo, ele também tem a ideia de recorrer a esse português, topógrafo, instruído e tal, que estava visitando aquela localidade. E chegando até o português, ele pede a sugestão dele, mediante aquela circunstância, e esse homem, então, de Portugal, diz, não, tudo bem, eu vou lhe aconselhar, mas, em primeiro lugar, eu preciso que você pague os meus honorários, né, pelos meus conselhos. Então, Pablo Soares também paga os honorários e, após ter pago, o português diz para ele, olha, você não deve entregar o corpo, mesmo que ele esteja em putrefação, porque, obviamente, o corpo, ninguém tem o corpo a não ser você, e a família em algum momento irá recorrer a você e irá pagar para você as moedas de ouro para poder reaver esse corpo. E aqui termina essa história. Fazendo uma breve, então, compreensão sobre isso, e fazendo, na verdade, uma relação entre essa circunstância e a mente humana,
na realidade, a mente humana, ela é uma, por assim dizer, com perdão da palavra, ela é uma prostituta. Uma prostituta de que maneira? A mente, ela vai dar tudo o que ela pode para permanecer sempre no controle sobre a nossa atenção. Então, não importa o que aconteça, se é uma coisa positiva ou se é uma coisa negativa, a mente, ela sempre vai tentar persuadir a nossa consciência para reter a atenção sobre ela, porque a mente depende da atenção para a sua própria sobrevivência.